Pessoal, boa tarde, tudo bom? Então, hoje eu estou gravando um vídeo para poder apresentar aqui o meu projeto de conclusão do curso de programador de dispositivos móveis do IF Sul de Minas. Esse projeto que a gente definiu na semana 9 do curso, no meu caso eu decidi falar sobre um pouco sobre as obrigações acessórias, tá? Mas antes eu queria agradecer aí ao Instituto, ao professor Marcelo e ao professor Luiz pelo empenho aí nas suas atividades, né? O atendimento, a paciência e vamos lá. Antes da gente começar a falar diretamente do projeto, eu quero mostrar o contexto, né, que me levou a desenvolver esse projeto. Falando sobre obrigações acessórias, que algumas pessoas não sabem o que são arquivos digitais que os contadores, né, no caso, devem enviar aos entes da federação, à União, aos estados e municípios. Controlar a grande quantidade dessas obrigações é uma tarefa complicada, porque é muito trabalho que às vezes o profissional da contabilidade tem e por ser uma grande quantidade de obrigações e cada uma delas tem um prazo limite para enviar, muitas das vezes pode acontecer de extrapolar o prazo, né? Então o projeto, né, no caso, visa fazer esse controle, né, para evitar que os contadores, né, os profissionais que trabalham com isso não tenham multas, né, por atraso, né? Esse projeto tem o objetivo de ajudar os profissionais da contabilidade a observar com eficiência os prazos das inúmeras obrigações acessórias, né, que são aquelas declarações que os fiscos federal, estadual e municipal impõem a esses profissionais, tá? Então, assim, o que acontece? Como eu disse antes, né, são muitos arquivos que esses profissionais precisam de enviar ao fisco, sendo que todos eles têm um prazo limite e a não observação do prazo pode acarretar multas para a empresa e penalização para o escritório. Então eu resolvi, como eu trabalho na área, eu resolvi desenvolver esse projeto, né? Esse projeto ele é de cunho pessoal, né, para aprendizado e experimental, né? A gente vou fazer para experimentar para ver se vai dar certo e vai ser útil, né? Eu sei que vai ser útil, já está sendo útil, apesar de eu não conseguir desenvolver tudo da forma que eu queria. Então, agora falando realmente sobre o projeto, a primeira coisa que a gente vai observar é a tela de login. Ou seja, o usuário, para poder utilizar do aplicativo, ele precisa de ter se cadastrado, né, ele precisa de ter um usuário e uma senha, tá? Para poder acessar. Então, automaticamente ele vai precisar de ter acesso à internet para ele fazer essa autenticação. Essa autenticação ela só faz online, ou seja, então ali ele precisa estar conectado à internet. Na tela principal, depois que ele fez o login, ele vai encontrar algumas opções que são as opções para ele cadastrar aquela obrigação acessória, ou seja, aquela declaração, para ele consultar aquela que ele já cadastrou, para ele alterar, no caso, por exemplo, ele pode cadastrar e quando chegar o prazo, depois que ele transmitir aquele arquivo, ele pode ir lá alterar e marcar que essa declaração foi transmitida. Ele pode apagar também, no caso ele queira apagar ali aquele item, né? Tem um calendário, né? O próprio aplicativo ele tem um calendário para auxiliar a visualização de datas, né? E claro, os créditos da programação, né? Bom, na tela de cadastro a gente tem aí aproximadamente tem 6 campos, né, que o usuário ele vai preencher.
Primeiro, o nome da obrigação, ou seja, qual obrigação que é, se é imposto de renda, se é SPED, se é DAP, qualquer uma delas. O período, ou seja, se aquela declaração ela é mensal ou se é anual. O tipo, ou seja, para quem ele vai enviar, se é para o fisco federal, estadual ou municipal. E a competência, ou seja, de que mês que é referente àquele arquivo. E o prazo final, ou seja, o prazo limite de entrega daquela obrigação. Além, claro, se essa obrigação foi entregue, sim ou não, né? Então, ele pode cadastrar, por exemplo, pode virar o mês, né? Começar o mês, ele pode cadastrar tudo aquilo que ele precisa de fazer durante o mês e colocar que não foi transmitido ainda, né? Porque começou o mês agora. E depois, durante o mês, ele pode ir alterando e colocando que foi transmitido, né? Bom, depois que ele faz o cadastro, a gente tem a tela aqui de consulta. A gente pode ver aí que tem alguns dados preenchidos de todas dessas obrigações que são obrigatórias, né? Tudo aquilo que é imposto para o contador. Então ali eu dei um exemplo ali, eu cadastrei quatro declarações, né? Cada uma com a sua particularidade, né? E coloquei todas elas que elas não foram entregues ainda. Ou seja, começou o mês de setembro, eu já fiz o cadastro de tudo aquilo que eu preciso de entregar durante o mês. Depois que eu fiz o cadastro, eu tenho a opção, por exemplo, no caso de eu entregar aquilo, de eu ir lá e alterar esse cadastro. Por exemplo, eu digito ali a identificação, né? No caso, depois clico no botão procurar, ele vai mostrar para mim aquela obrigação que eu estou mexendo. E no caso ali, se eu quiser alterar a entrega, né, que geralmente vai ser isso que vai fazer, eu posso escolher sim, porque quando eu cadastrei eu não tinha entregue ainda, eu cadastrei no começo do mês. Então eu escolho sim, atualizo e depois quando eu for naquela tela de consulta, você vai observar que ele vai mostrar ali, onde está a setinha ali, que aquela já foi alterada, que ela foi entregue. Outra coisa que é importante de salientar aqui nessa tela de alterações é que assim que ela é entregue, assim que a declaração for entregue, ela já vai para o final da fila, ou seja, ela não fica lá no topo, tá? Porque aquilo ali foi entregue e acabou, tá? Você não vai precisar de mexer mais naquilo ali, por enquanto. Só, claro, se houver alguma divergência e tudo, mas o normal entregou, acabou. Então não preciso de manter ela no topo, tá? Outra coisa importante também de dizer é que a consulta, ela ordena as declarações pela competência, tá? Ou seja, pela competência não, pelo prazo. Ou seja, aquela que tem o prazo mais próximo é a que vai estar no topo, tá? Bom, aqui a gente tem a tela de excluir, ou seja, a tela de excluir a obrigação caso eu tenha feito um cadastro errado, ou caso, por exemplo, de eu não, aquelas que eu transmiti eu já quiser apagar, não manter no banco de dados, eu só digito o ID ali e aperto o botão excluir. Bom, aqui eu tenho também que eu coloquei no aplicativo um calendário que a princípio ele serve apenas para consulta, né? Um calendário apenas para visualização. Mas a tendência é o que? A partir do momento que eu escolher ali o intervalo de datas, como na segunda imagem ali, no caso de 16 ao dia 30, ele mostrar para mim todas as declarações pendentes naquele período, tá? Mas infelizmente ainda não deu tempo de desenvolver, né, até a data de apresentação do projeto, mas isso vai sair aí na versão futura, tá? Bom, então assim, eu espero que seja útil para vocês. O APK vai estar disponível na descrição do vídeo, assim que eu fizer a compilação aqui. E se você quiser saber mais sobre o assunto, também sobre esse assunto de obrigações e acessórios, eu vou colocar um link na descrição desse vídeo, tá bom? Queria agradecer a todo mundo, obrigado por tudo, valeu pessoal, até mais.